Me deixa falar! Vou te dar só uma ajuda. Calamidade! Polêmica está lançada. Alguns até estão tentando me cancelar. Bate, sejam bem-vindos ao canal Guri Colorado. E hoje nós vamos falar então sobre as declarações de Baldasso, Fabiano Baldasso, sempre com umas opiniões bem fortes, opiniões que eu acredito imparciais, acredito que são opiniões fortes, opiniões realmente de quem acompanha o futebol, de quem se emociona pelo futebol, e também opinião de quem até torce pelo time, que nesse caso é o Internacional. Só que, como ele disse, polêmica, se está certo ou se está errado, algumas declarações, alguns comentários. Então, como eu identifico como um comunicador muito bom, muito grande até, e sempre de opiniões fortes, opiniões que muitas vezes até polêmicas, porque não é o que estamos acostumados a ouvir. Então eu acredito que isso seja o principal. Às vezes a gente está acostumado, seja por um jornalista, por um repórter, por um apresentador, daquelas opiniões bem mais ou menos, daquelas opiniões leite com pera que fala, aquelas opiniões que não vai nem para um lado nem para o outro, que não adianta nada. Então, opiniões que não desagrada ninguém, que agrada todo mundo, diferentemente das opiniões, dos comentários do Baldasso. Quando o time joga bem, ele fala, ele elogia, e quando o time não joga bem, ele pontua os principais erros. Algumas pessoas concordam, outras pessoas não concordam, mas algo que todos têm que concordar é que são opiniões fortes e algumas opiniões até corajosas. Então, nesse quesito, quando ele fala do Internacional e se merece aplauso, não merece aplauso, eu concordo. Eu acho que se o time está jogando bem, muito legal a torcida apoiar, muito legal a torcida elogiar o time, aplaudir o time, talvez seja muito forte, mas elogiar, apoiar o time, cânticos, né? Mas não é o que está acontecendo com o time do Inter. Não, eu acho que esse time ele está longe de aplausos e apoiar. Acredito que tenha que apoiar do início ao fim, mas isso depende muito de cada partida, depende muito de cada jogador, porque se a torcida está assistindo um jogador que não está dando um pingo de esforço, um pingo de postura comprometida com o jogo, com o desempenho da partida e dos seus próprios colegas de trabalho. Não tem como apoiar. Não tem como apoiar. Tem erros que acontecem durante a partida que vai tirando a paciência do jogador, vai tirando a paciência do jogador, não, do torcedor, vai tirando a paciência do torcedor até chegar a um ponto que é impossível pedir o apoio. Então é impossível pedir um apoio da forma que... Eu falo muito mais do que eu faria e do que eu acho que deveria ser a conduta da torcida do Internacional. Outro ponto, alguns querem comparar a vitória que o Palmeiras teve no Allianz Parque com esse apoio da torcida que, mesmo perdendo de 3-0, como foi lá no Equador, 3-0, o time jogando bem, e deram por eliminado. Falar no Palmeiras não tinha mais chance, tinha sido eliminado, já estavam pensando na final. Se eu não me engano, a própria LDU fez lá uns comentários, umas declarações um pouco em off sobre já estarem na final, então já estarem com a cabeça na final. E
A torcida do Palmeiras apoiou sim, não desistiu, fizeram uma festa muito grande e foram ao estádio apoiar um clube. Situação completamente diferente com a do Internacional. Completamente diferente. O Palmeiras tinha time para reverter. O que aconteceu lá foi uma exceção. E o que o Inter está jogando não é uma exceção, é uma regra. Então, quando o Inter perde um jogo, perdeu para o Mirassol de 3, tomou 3 gols do Mirassol, essa é uma regra. Até muitos falaram, ah não, mas foi uma zebra, foi um vexame. Vexame, perder para o Mirassol? Jamais, jamais. O Inter não enfrentou um Mirassol de Série B, de Série C, enfrentou um Mirassol que vai classificar esse ano para a Libertadores. Vai se classificar para a Libertadores. Então, não é um Mirassol fraco que foi enfrentado pelo Inter. Então, essa é a diferença de apoio de um time vencedor, de um time que merece esse apoio, de um time que no momento não merece. Não merece apoio, não merece aplauso, não merece que a torcida faça elogios da forma que está tendo. E esse é um pensamento do Baldaço. Você elogia, você aplaude o time que merece, que está desempenhando, que está se esforçando. Eu vi um comentário que o Fabiano Baldasso fez do Vitória, comparando o Vitória com o próprio time do Internacional. E o Vitória, ele perde os jogos, ele perde, mas ele mostra aquela vontade de ganhar, aquela vontade de jogar e se esforça, só que realmente quando não dá certo, não dá certo. Diferente do Inter, os jogadores não mostram essa mesma dedicação e desempenho do clube do Vitória. Então é isso que assusta, é isso que é um momento difícil do Internacional, porque você não vê os jogadores desempenhando aquilo que muitos têm, que muitos oferecem, e também não se esforçam para melhorar o seu futebol. Quando alguém está fazendo alguma coisa muito errada, tu aplaude ou tu cobra? Quando alguém está fazendo uma cagada, tu aplaude ou tu cobra? Quando alguém está desempenhando algum serviço ou alguma ação sem vontade, tu aplaude ou tu cobra? Esse foi o vídeo de hoje, essa foi o react, a reação aos comentários de Baldasso. E na sua opinião, você que está assistindo esse vídeo, você acha que o Inter tem que ser aplaudido, tem que ser vaiado? O que você acha? Como o próprio Baldasso falou, e também penso que seja assim, o time ele recebe aquilo que merece. Aplausos se está jogando bem e vaia se não está jogando bem. E o time do Internacional, no momento, ele não está mostrando esforço, não está mostrando que merece ser aplaudido. Apoiado sim, porque a torcida tem que apoiar mesmo, tem que apoiar assim como fez a torcida do Palmeiras, esperando que revertesse o resultado, mas no momento não é o que a torcida, não é o que os jogadores estão merecendo. Então você que está assistindo esse vídeo, escreve aí nos comentários qual a sua opinião. Inscreva no canal também e deixe seu like. Até o próximo vídeo.